Olá, eu sou Marcela Reis, instrutora do curso de fotografia do projeto Além Fronteiras da Associação Dom Bosco. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre a luz e sombra. A luz principal, por exemplo, é uma luz que ilumina a minha cena, que faz com que eu enxergue meu objeto, meu assunto que eu estou fotografando. Ela pode ser uma luz tanto de janela, vindo da janela, ou uma luz de um flash, contanto que seja a luz que eu enxergue o meu assunto. Existem outros tipos de luzes de preenchimento, de recorte, que podem ser adicionados à sua cena, mas essa é a luz principal. Além disso, ela pode ser utilizada tanto frontalmente como lateralmente, entre 45 graus, 35 graus, depende muito do intuito do fotógrafo. A sombra, ela sempre vai te dizer de onde essa luz está vindo e quais efeitos você quer produzir com ela. Essa sombra, a gente precisa dominar a nossa luz para ter o controle de onde ela vai aparecer. Sombras muito duras podem causar efeitos muito feios, às vezes, quando não é a nossa intenção causar aquele tipo de sombra. Então a gente precisa ter o controle do posicionamento, do ângulo, da potência da nossa luz, para que a gente tenha uma sombra mais adequada para o nosso intuito na nossa fotografia. O nosso mundo, ele é em 3D. E a gente quer passar isso na nossa fotografia, a gente precisa dominar também a nossa luz para que quando a gente tira uma foto, por exemplo, com o flash pop-up da câmera, ele deixe uma imagem muito chapada, uma imagem que praticamente não tem profundidade de campo. Então, quando a gente quer causar, em sua grande maioria, essa sensação de tridimensionalidade, é importante que a gente utilize uma luz que cause um efeito de sombra, que cause esse efeito de tridimensionalidade. Quando a gente utiliza, por exemplo, um softbox desse lado e um softbox desse outro lado, a gente vai ter uma luz que ilumina o nosso rosto e causa sombras aqui, e a gente tem uma outra luz que ilumina o nosso rosto desse lado e causa sombras aqui. Vamos ter duas sombras no nosso nariz e uma imagem mais chapada. A mesma coisa acontece com o uso do flash pop-up da câmera. Então, a nossa fotografia não vai ter profundidade de campo. Eu não vou ter uma imagem mais harmoniosa, embora, caso seja a intenção do fotógrafo, tirar uma foto sem tridimensionalidade. Mas o que aproxima a fotografia da realidade é essa tridimensionalidade que a gente tanto busca nas nossas fotografias. Além disso, a gente também tem uma questão muito importante relacionada à luz e à sombra, que é revelar texturas. A gente consegue revelar essas texturas quando a gente utiliza uma luz lateral. É óbvio, como acontece isso? Eu tenho uma luz que vai bater em um lado do meu rosto, vai criar uma sombra e essas elevações vão criar essa profundidade, vão criar essa textura. A mesma coisa acontece quando eu quero revelar essa textura em algum outro objeto. Então é só eu virar um pouco o meu objeto, a minha câmera, para que eu tenha uma luz mais lateral, uma iluminação mais lateral daquele objeto e revele texturas. É claro que uma luz mais dura vai criar uma textura mais dura, praticamente nenhuma. E uma luz mais lateral vai criar embora dura, uma luz mais frontal vai criar essa textura mais dura. E uma luz lateral vai criar uma textura melhor, porque esses pontos de relevo vão estar criando sombras sobre os pontos mais baixos. É claro que a gente pode revelar aspidez, maciez, polidez na nossa imagem, tudo dessa maneira, criando essa iluminação mais lateral para revelar essas texturas. Vocês vão ver uma imagem aqui agora mostrando como essa textura funciona em relação à nossa fotografia. Quando a luz bate mais lateralmente, a gente tem mais textura. Quando ela bate mais frontalmente, a gente tem menos textura e a imagem fica mais chapada. Uma outra luz que a gente pode falar também é a luz de recorte. Ela basicamente quer nos recortar do fundo. Vamos dizer que nosso modelo está com uma luz preta. Vamos dizer que nosso modelo está com uma blusa preta e um fundo preto. Ele praticamente está se unindo com o fundo preto
e desaparecendo. Então, o que a gente quer fazer, o que a gente pode fazer para que essa pessoa, nosso modelo, se recorte do fundo? A gente utiliza a luz de recorte. É uma luz utilizada atrás do nosso modelo e ele vai causar uma iluminação nos seus arredores, nas suas. Bom, essa técnica é muito utilizada para dar ênfase ao nosso produto, se a gente estiver tirando uma foto de um produto, ou para nossa pessoa, para que ela não fique, né, escondida, sumida naquele fundo que é da mesma cor, seja intencionalmente ou não. Vocês vão ver uma imagem aqui de como fazer essa luz de recorte e também um exemplo, logo em seguida, de uma imagem com luz de recorte. Para fazer essa prática, essa técnica, é importante que a gente tenha 3 questões em mente. A gente precisa selecionar os equipamentos certos. 2, a gente precisa eliminar a luz ambiente, posicionar os focos de luz e usar a criatividade. Esse tipo de luz de recorte ainda pode ser utilizado de uma outra maneira, que seria a minha luz principal aqui, né, a uma elevação um pouco mais alta de 45 graus. Então eu posso utilizar também um espelho e essa luz vai bater no espelho e rebater atrás de mim, fazendo com que crie uma luz de recorte. Uma outra luz que a gente pode falar também é a luz de preenchimento. Essa luz ela é muito utilizada quando a gente quer suavizar as sombras do nosso modelo, do nosso assunto de modo geral. É muito utilizado rebatedores brancos, ou vocês podem utilizar também um isopor, se vocês não tiverem o softbox ou os rebatedores, né, aqueles 5 em 1 de rebatedores que tem o rebatedor branco. Além disso, também pode ser utilizado uma folha de cartolina para preencher essas sombras. Por exemplo, vamos dizer que uma luz está vindo de cima para baixo em mim e aqui está criando muita sombra. Então eu utilizo esse rebatedor branco, essa folha branca, e ele vai preencher um pouco as minhas sombras. Vocês vão ver um esquema de como fazer, né, essa luz de preenchimento aqui. E uma outra luz que também temos é a luz de contorno. A luz de contorno é uma luz que destaca a pessoa também do fundo, só que ela é vinda lateralmente e ela é muito utilizada para dar mais contraste a fotos pretos e brancos. Então vocês vão ver um exemplo aqui da luz de contorno e como ela é muito utilizada em determinados tipos de ensaio. Então, se essa for a intenção do fotógrafo, né, é importante utilizar esse tipo de luz para destacar o assunto que a gente vai estar fotografando. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, fiquem em casa e até uma próxima.